Alunos e alunas dos primeiros anos que me acompanham por meio deste vídeo do canal Páginas Difíceis da Física. Eu sou o professor Odair, professor de Física da Escola Estadual Oscar Soares desde 2018. Eu sou licenciado em Física pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR, campus Curitiba, e depois fiz o meu mestrado em Ciência e Engenharia dos Materiais pela Universidade Federal do Paraná. Eu gostaria nesse vídeo curto hoje de lhes apresentar, pessoal, a disciplina, tá certo? Grosso modo, como serão as nossas aulas, né? As nossas aulas, então, primeiro ano, são 2 aulas por semana, tá certo? São poucas aulas, né? Dá para fazer pouca coisa, dado a quantidade de conteúdos que a gente tem que estudar, devemos estudar. Também, vocês... Então terão nessas aulas gravadas por mim, tá certo? Pelo menos uma, né, por mês, tá certo? A minha intenção é fazer uma aula por semana, mas fica difícil, né, dado a quantidade de coisas que a gente tem, né, para fazer. Também disponibilizarei materiais de estudo, outras videoaulas, né, outros vídeos de apoio e as atividades que vocês me entregarão lá pelo Google Sala de Aula, tá certo? Então vocês entrarão, né, acessarão as disciplinas lá no Google Sala de Aula, no Google Classroom, tá certo? Que vai ser o substituto do Teams, né, esse ano. E lá, pessoal, vocês poderão interagir, tá certo? Vocês poderão fazer perguntas, vocês poderão participar de debates, tá certo? Enfim. E lá vocês, então, terão uma data para entregar essas atividades, tá certo? E vocês receberão uma nota, né, dado as atividades. Eu não gosto da palavra prova, né? Não faz muito sentido isso. A avaliação, ela vai ser aula a aula, vai ser diária, vai ser contínua, né? Não se preocupem com prova, tá certo? O grande erro do aluno brasileiro é estudar para a prova, né? Um bom aluno que presta atenção nas aulas e faz as atividades, né, não deixa para amanhã, ele sempre está preparado, tá certo? A propósito, eu gostaria de adotar um lema com vocês, pessoal. Eu sempre gosto de usar esse lema com os meus alunos, né? Desde, né, quando eu dei aula pela primeira vez, né, eu já falava para eles isso, né? Aula dada, aula estudada. Essa mensagem não é minha, tá? Mas eu adotei ela, tá? Então, aula dada, aula estudada. Hoje, tá certo? Não deixem para amanhã. Então, eu sei que vocês trabalham, eu sei que vocês têm outros afazeres, tá certo? Mas, né, tem um momento aí do dia que você certamente terá tempo, sim, para fazer as atividades, né, das aulas, tá certo? Então, pessoal, aula dada, aula estudada, tá? Depois que assistiu a aula, descanse um pouquinho e já faça as atividades, tá certo? 1 hora por dia ou até menos, né? Estudem pouco, mas estudem com qualidade, tá certo? E uma dica, né, que eu aprendi: estudar antes de dormir, tá? Porque depois, quando você dorme, né, no sono, o conhecimento é melhor assimilado, né, pelo seu cérebro, tá certo? E isso vai para a memória de longo prazo, né? E não fica só na memória de curto prazo. Aí você esquece, né? Então o erro dos alunos brasileiros, geralmente, né, um erro meu, quando eu iniciei também, era estudar depois de descansar, né, depois de dormir. Tá? Na verdade, o correto é você estuda à noite, né? E depois você dorme, tá certo? Então estudar antes de dormir, né, uma dica importante aí para vocês. Bom, eu gostaria, então, de fazer essas videoaulas, tá certo, pessoal? No máximo 20 minutos, né? Ano passado eu fazia aulas de mais de 1 hora e esse ano eu vou mudar, tá? Então, hoje eu quero apresentar para vocês rapidamente a disciplina de Física. Né? A Física, pessoal, é uma disciplina, né, escolar, como as outras, mas no mundo real ela é uma ciência, né? Então a Física é uma ciência, tá certo? E na videoaula do Telecurso 2000, que vocês já assistiram,
lá é explicada, né, qual é o método da ciência, o método científico. Então fala diversas coisas interessantes sobre a física e sobre a ciência. Então, por exemplo, a palavra física, você viu que vem do grego, né? Physis, que significa natureza. Mas dizer que a física é o estudo da natureza é muito amplo, né, pessoal? Venhamos e convenhamos, é vago demais. Então, a física, você pode dizer que ela é uma ciência, tá certo? É uma ciência que vai, então, investigar a natureza, tá? E ela tem um método próprio, né? A física, ela tem um método chamado método científico, que você já no ensino fundamental já aprendeu o que é o método científico, né? O método científico é a metodologia usada na ciência, tá certo? Então, existe um problema, né? Um problema. Vamos aqui usar a concepção não indutivista, eu vou usar a concepção de Popper, né? Hipotético-dedutiva. Então, existe um problema. Desse problema nascem as hipóteses, né? O estudioso, o pesquisador elabora hipóteses. Essas hipóteses são, então, a gente tenta confirmá-las, né, através da experiência, tá? Experimentação. Então, nós vamos testar essas hipóteses e se elas forem confirmadas, se elas forem corroboradas, na linguagem de Karl Popper, né, que é um grande filósofo da ciência, se elas forem confirmadas, se elas forem corroboradas pela experimentação, você tem então uma lei, tá certo? Espero que vocês consigam ver aí, uma lei científica. Você tem uma lei científica. Um conjunto de leis científicas nós vamos chamar de teoria. Uma teoria científica. Cuidado, tá? Ao contrário do que muitos alunos pensam, né, a teoria é algo que foi confirmada, foi corroborada pela prática, pela experimentação. Não é algo que existe lá no mundo das ideias só, né? Que não vale no dia a dia. Não. Por exemplo, a teoria da gravidade de Newton, né? Ela já foi testada, né, experimentada e tem diversas consequências, tá certo? Então, não é uma coisa que existe só no mundo das ideias, tá, pessoal? Cuidado com isso. Então, uma lei científica é o nosso objetivo, né? Ou uma teoria científica, tá certo? Então, pessoal, vocês estão vendo que a ciência, ela lida com fatos, né? Então, existem os fatos científicos. Por exemplo, todos os corpos caem quando abandonados, né, na superfície da Terra. Isso é um fato, tá certo? A gente sabe que isso acontece, né? Que isso é verdadeiro, tá certo? Então, essa aqui, né, grosso modo, são os passos, tá, do método científico, tá certo? Então, você tem aqui um problema, né? No método indutivo, isso aqui é observação. Então, você observa um fenômeno, tá bom? Por exemplo, eu quero estudar o arco-íris, né? Então, como que se forma o arco-íris, né? Então, olha só, a gente começa a observar que o arco-íris, ele só surge quando você tem sol e chuva, né, pessoal? Então, quando você tem o sol e você tem chuva. Então, o sol está atrás de você, a parede de chuva está na sua frente, e aí você vê lá o arco-íris. Então, essa é a primeira observação. Depois você vai elaborar hipóteses. Então, eu preciso de sol, preciso de chuva, tá certo? O sol tem que estar atrás, a parede de chuva tem que estar na minha frente. Aí eu vou tentar confirmar essas hipóteses no meu laboratório, com experimentação. Então, no meu laboratório, o que eu faço? Eu posso substituir o sol, né, por uma lâmpada, tá certo? Uma lâmpada incandescente, por exemplo, né? Eu posso substituir a chuva por uma parede de gotículas de água de uma mangueira, tá certo? Enfim, existem várias coisas, né, que você pode fazer. E aí você produz, então, o arco-íris lá no seu laboratório, na sua sala, né? Então você tem lá as cores, né?
vermelho, de baixo para cima, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, né? As 7 cores principais, né, do arco-íris. E aí você confirmou isso, né? Então, e você vai investigar mais detalhes, né? Até chegar numa lei científica ou numa teoria, tá? Qualquer lugar do mundo que você fizer essa experiência, você vai obter os mesmos resultados. Qualquer pessoa, pessoal, também vai chegar aos mesmos resultados. Um cientista americano, um cientista japonês. Então, a ciência ela tem esse poder, né, de repetibilidade e reprodutibilidade, tá certo? Eu posso repetir, reproduzir os experimentos em qualquer lugar, em qualquer ano, em qualquer época, tá? É esse que é o poder da ciência. E quando você tem uma lei científica ou uma teoria científica, então você pode fazer o quê? Uma coisa, uma palavra-chave, né, da ciência, uma previsão, tá certo? A ciência ela tem um poder preditivo, você pode prever acontecimentos futuros, né? Nos fenômenos da natureza existe uma relação causal, né? Toda causa tem um efeito, tá certo? E todo efeito, né, ele precede a sua causa, tá certo? Então, a ciência ela consegue prever, né, muitos fenômenos, tá certo? Tá certo? E, enfim, ela tem um poder, então, muito interessante. Embora, pessoal, eu gostaria de enfatizar para vocês que na ciência, né, essa palavra enche os nossos olhos, né, ela fascina. Na ciência não existem verdades absolutas, tá bom? E quem diz isso não sou eu, né? São vários filósofos, tá certo, da ciência. Inclusive eu tenho aqui nas minhas mãos um livro do Karl Popper, né, que eu gostaria de discutir com vocês rapidamente, esse importante filósofo da ciência. Né, aqui eu tenho um livro dele, A Lógica da Pesquisa Científica. E esse filósofo alemão, Karl Popper, do século passado, ele então diz que a ciência não é infalível, né, como queriam aí os positivistas, tá certo? Na ciência não existe verdade absoluta, tudo está em discussão na ciência. Olha que interessante, tudo está em discussão. Então, pessoal, todas as teorias científicas, né, todas as leis científicas que são construções humanas, tá certo? As teorias científicas são construções do pensamento humano. Então, o Popper diz, né, que essas teorias científicas elas são todas, né, provisórias, tá bom? Ou seja, as teorias científicas não são eternas, né, elas são provisórias, elas são transitórias, né? Transitórias, tá bom? Elas são probabilísticas. E elas são aproximativas. No sentido de que o conhecimento científico, ele sempre aos pouquinhos vai se aproximando da verdade, né? Mas nunca atinge a verdade. A gente nunca sabe como os fenômenos são de fato, como a natureza é de fato. Né? Então as teorias científicas elas têm essas características aqui segundo o método hipotético dedutivo, né, que é o método de Karl Popper, né, que diz que o método científico tem essas etapas aqui, tá bom? Uma problematização, né, um problema, hipóteses, experimentação, até se corroborar essas hipóteses elas viram então uma lei científica ou uma teoria científica que tem o poder preditivo, né? Então, todas elas são provisórias, são transitórias, são probabilísticas, tá? No sentido de que a ciência só calcula probabilidades, né? Não te dá uma certeza, tá certo? E elas são aproximativas, né? No sentido de que, aos poucos, paulatinamente, você vai caminhando em direção à verdade sem nunca chegar lá, tá certo? O Karl Popper, pessoal, ele critica o método indutivo, né? Que talvez, não sei, né? Quiçá vocês devem ter estudado aí no seu ensino fundamental, o método indutivo, tá? Que diz que se eu tenho lá algumas premissas particulares, eu posso
tirar uma premissa geral, né? Então, por exemplo, assim, quando eu vejo lá, todos os cisnes são brancos, né? Essa é uma afirmativa indutiva. Eu vejo lá que os cisnes, cada vez mais cisnes são brancos, eu concluo, então, que todos os cisnes são brancos. Será mesmo que isso é verdade? Não, né? Até eu ver algum cisne preto, tá certo? Então, o Popper, ele diz que você não pode generalizar, não tem como ter certeza, tá certo? De que é aquilo mesmo. Por exemplo, todos os dias quando eu acordo, eu vejo o sol nascer. Então, ontem eu vi o sol nascer, hoje eu vi o sol nascer, e amanhã eu posso induzir, né, eu posso concluir que o sol vai nascer. Será mesmo? Né? Será que a gente tem essa certeza? A gente não tem essa garantia lógica, pessoal. Então, o Popper, ele critica isso, tá certo? Então, ele critica esse método indutivo, né? A gente não tem como ter certeza, uma garantia lógica, e então eu não posso fazer essas generalizações, né? E aí, então, ele propõe o método hipotético dedutivo que, superficialmente, eu expliquei aqui para vocês, tá? Eu não gostaria muito de entrar em detalhes, né? Sobre isso, que esse é um assunto que vai longe, né? Um assunto que pertence à filosofia da ciência, e vocês depois, com o professor de filosofia da ciência, de filosofia, pode discutir melhor isso com vocês, tá? Então, pessoal, a física ela é constituída por leis, né, naturais, leis da natureza, por exemplo, a lei da gravidade, a lei dos gases, tá bom? Leis da óptica geométrica, leis da termodinâmica, né, leis do eletromagnetismo, tá certo? Então vocês vão, no decorrer desses 3 anos do ensino médio, estudar essas diversas leis da natureza, tá certo? Isso faz parte da cultura humana, isso é uma construção do pensamento humano, né? E vocês têm, né, o direito de saber dessas coisas, né? Então, a ciência ela é o estudo, né? É um estudo dessas leis naturais, tá? E a ciência, pessoal, ela é constituída por modelos, né? Então, esses modelos, quais são as características desses modelos? De acordo com Popper, eles são provisórios, são transitórios, são probabilísticos e são aproximativos, tá? Ou seja, não existe verdade absoluta na natureza, tá bom? Bem, para terminar, eu gostaria de apresentar algumas afirmações para vocês e gostaria de perguntar para vocês se essas afirmações elas são científicas ou não, tá bom? Primeira afirmação. Não chove em todas as quartas-feiras, né? Eu estou dando uma afirmação para você. Não chove em todas as quartas-feiras. Essa afirmação, ela é científica? Então, para você saber se uma afirmação é ou não científica, uma afirmação só é científica, né? Um enunciado, ele é científico se ele pode, então, ser falseado, de acordo com Popper. Tá? Falseado ou falsificado, né? De acordo com Popper, você nunca pode provar a veracidade de uma teoria científica, você só pode afirmar a sua falsidade, tá bom? Então essa afirmação, pessoal, não chove, né, em todas as quartas-feiras. Ela é uma afirmação que pode ser falseada, eu posso mostrar que ela é falsa, porque eu posso mostrar um exemplo de uma quarta-feira que chove, né? E ela é uma afirmação falsa. Então é uma afirmação científica e é uma afirmação falsa, tá bom? Vou dar um outro exemplo para você. Todas as substâncias se expandem quando aquecidas. Então quando você aquece, você esquenta um objeto, ele se expande. Essa afirmação ela é científica ou não? De acordo com o critério, então, né, do método hipotético dedutivo de Popper, ela é uma afirmação científica, sim, porque ela pode ser falseada. Eu posso fazer experimentação, né, testes experimentais, e posso constatar que existem materiais, pessoal, que ao invés de se expandirem quando aquecidos, eles se contraem. Um exemplo é a água, né? A água, quando você aquece ela de 0 até 4 graus Celsius, tá certo? Ao invés dela se expandir, o volume dela diminui,
né? Outros exemplos são ferro, bismuto. Então existem substâncias que não se expandem, né? Ao contrário, elas se contraem quando aquecidas. Então eu posso falsear, né, essa afirmação de que todas as substâncias quando aquecidas se expandem, e é uma afirmação científica falsa, né? Porque existem substâncias que se contraem quando aquecidas, tá ok? Um outro exemplo, pessoal, é de afirmação científica. Por exemplo, eu posso falar para você, né? Ou está chovendo ou não está chovendo, tá? Essa afirmação, ela é científica? Não, porque ela não pode ser falseada. Não tem uma terceira opção, ou está chovendo ou não está chovendo. Essa é uma afirmação que a gente chama, né, em lógica ou em filosofia, de tautologia, tá? Tautologia. Isso é uma tautologia, né? É uma verdade aí evidente, tá certo? Ou está chovendo ou não está chovendo, né? Então, tautologias não são afirmações, tá certo? Conhecimentos científicos, né? Outro exemplo para vocês, né? De afirmação não científica. Todos os pontos de um círculo, tá? Peguem um círculo, né, no plano, um círculo euclidiano. Todos os pontos de um círculo são equidistantes do seu centro, ou seja, estão à mesma distância. Isso é uma verdade, né? A gente constata isso facilmente, uma verdade matemática. É uma verdade analítica, pessoal, isso aí, né? E ela não pode ser falseada, né? É uma verdade matemática. Então, esse exemplo que eu dei para vocês também não é uma afirmação científica, tá bom? É um fato, né? Mas é um fato matemático, tá? É um juízo aí analítico, né? Lá na teoria de Kant, tá certo? Que não vem ao caso agora discutir. Um outro exemplo de afirmação não científica, por exemplo, afirmar, né, Deus não existe, né, ou Deus existe. Eu não posso provar, né, experimentalmente, nem que Deus existe, nem que Deus não existe. É uma afirmação também não científica, né? Eu não posso falsear, tá certo? Isso, né? Não tem como falsear isso, tá certo? Olha que interessante, pessoal. Então eu dei aí para vocês um critério, né, para saber se algo ele é científico ou se ele não é científico, né? A astrologia, por exemplo. A astrologia é polêmico, né? Não é ciência, de acordo com o critério de Popper, porque eu não posso mostrar que aquelas coisas são falsas, né? Eu não posso mostrar a falsidade, por exemplo, dos horóscopos, ou questão de sorte, né? A sorte é importante nos jogos de azar. Não é uma afirmação científica isso, tá certo? Então, qual que é a conclusão que a gente chega, né, pessoal? Que nem tudo na realidade é ciência. A ciência ela é apenas um recorte da realidade, tá certo? Que vai unificar, né, que vai estudar um certo campo de fenômenos sob uma explicação comum, tá certo? Sob uma lei, né, científica, uma teoria, né? Mas ela é um recorte muito particular da realidade. A ciência, novamente, ela não é feita por verdades absolutas e ela não tem a pretensão, né, de explicar, né, toda a realidade, tá certo? Ela tenta, mas ela não tem, né, essa pretensão. Isso, então, para diferenciar a ciência dos outros campos de conhecimento, como a arte, como a filosofia e como a religião, né? Na religião, por exemplo, você tem dogmas, tá certo? Que são aceitos sem discussão, né? São revelados, tá certo? E então essas aí são algumas diferenças da ciência, né, para esses outros campos de conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, pessoal, entrem em contato comigo nos grupos de WhatsApp, tá? E logo mais eu gravarei uma videoaula para vocês, então explicando, né, introduzindo alguns conceitos básicos da física para a gente iniciar nossa disciplina de forma bastante tranquila, tá? Eu vou ter que fazer uma revisão rápida com vocês sobre notação científica, sobre medidas, né, conversão de unidades, tá certo? Eu não sei, né, qual é o nível de matemática básica que vocês têm e a gente então vai fazer uma revisão rápida na próxima aula, tá certo? Então, muito obrigado
e até a próxima aula.